Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um LecCast. Eu sou Márcio Calai. No episódio de hoje nós vamos falar sobre Legal Operations e quem está aqui comigo é Paulo Saminco, que é LinkedIn Top Voice e também presidente da ACC Brasil. Paulo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. É um prazer te receber aqui hoje. Márcio, o prazer é todo meu. Estou muito feliz, muito empolgado e, assim, só elogios aí à tua equipe, Alec, assim, é uma honra e um privilégio, você vai entender o porquê que eu estou tão feliz de estar aqui hoje. Pô, que legal, Paulo. Fico muito feliz de saber disso desde já. Obrigado pelo elogio. É um prazer para a gente também poder te receber. A gente tem um desafio importante no LecCast. Depois de mais de 100, sei lá, 150 episódios, a gente começa a ter que procurar gente que sabe o que está falando. E aí encontrar alguém com um histórico como o seu, com tantas obras escritas, enfim, para falar de um tema que é tão importante e inovador como Legal Operations, então também nos deixa realmente muito feliz a sua participação, a sua presença. Antes da gente iniciar, eu queria te pedir para você contar um pouquinho. Antes eu não fiz aqui uma grande apresentação justamente para guardar para você. Quem é você e o que você faz? Como é que você foi parar nesse assunto de Legal Operations? Ah, maravilha. Antes de falar um pouquinho de mim, eu vou te explicar um pouquinho o porquê eu estou feliz de estar aqui hoje. Lec surgiu, salvo engano, em 2012, 2013, e foi num contexto muito importante para minha trajetória profissional. A gente vivenciava o boom da área de compliance, né, lá para 2014, 2015, com várias coisas acontecendo no nosso país e no mundo também. E eu era um leitor e um verdadeiro fã da Lec, e eu só acompanhava, naquela oportunidade eu não tinha como arcar com o curso, então eu acompanhava muito conteúdo online disponibilizado por vocês de forma gratuita. Então aquilo ali foi super importante para a minha formação profissional. Eu era analista de contratos e entender um pouquinho de compliance já não era mais essencial, era muito importante para a profissão. Então, estar aqui hoje, estar falando com a Rebeca, com o teu time, é uma realização, cara, de verdade. Pô, que legal. Fico muito feliz. Não foi combinado, não sabia disso, é importante dizer aqui. Você sabe o que é engraçado? Que nós vivemos a mesma coisa, porque eu, nessa altura, não era sequer sócio da Lec. Eu estava no escritório de advocacia, trabalhando e pensando como é que eu saio dessa velha advocacia que já não me fazia mais feliz. Perfeito. E encontrei em compliance um rumo diferente. Então, eu vim para a Lec em 2012, 13 e nesses anos seguintes, tentar encontrar um novo rumo e tentar encontrar clientes em compliance. E aí o que eu encontrei, na verdade, foi um rumo completamente profissional para mim, me tornei sócio e vim para cá. Mas eu vivi algo muito parecido, fico feliz de saber que foi importante para você também, assim como foi para mim lá, né, naquele momento em que aquilo era tudo novidade no Brasil, né? Rapaz, o time de marketing às vezes subestima da importância dos conteúdos gratuitos, né? Às vezes a gente sempre acaba utilizando como um clickbait, uma isca, mas muita gente utiliza como um embasamento. Eu sempre fui o louco da organização, né? Então você pega aquele conteúdo de extrema relevância, você entende quem é importante, quem fala besteira, quem não fala, você acaba se aprimorando profissionalmente, às vezes sem sentir. Por exemplo, eu sou um leitor também voraz de newsletter. Eu acompanho a de vocês o tempo inteiro. Então, um daqueles cliques ali que se abre é meu. Você pode ter certeza disso. Ai, que legal, cara. Você sabe que hoje aqui eu tô no marketing, né? É. Hoje eu já não sou mais jurídico há alguns anos, o meu papel aqui é cuidar do marketing, do comercial, e eu concordo plenamente contigo. Eu sou um fã dos conteúdos gratuitos, eu leio coisa de todo mundo por aí, e transformações importantes já aconteceram na minha vida por conta de conteúdos gratuitos. Eu vou dar um exemplo aqui muito breve, só para a gente voltar para o tema rapidamente, mas eu acompanho um cara chamado Valdir Júnior. Ele fala sobre iluminação. Tem nada a ver com o meu universo. Mas eu sou um cara muito curioso, eu comecei a acompanhar o que ele publica por lá. Resumo da história, para a gente encurtar. Eu reformulei 100% do projeto luminotécnico da casa que eu estava construindo por conta dos conteúdos gratuitos dele. Não comprei o curso porque não é minha área de atuação, Sim. mas mandei as fotos e escrevi para ele para explicar o que estava acontecendo, a importância do trabalho que ele tinha feito. E a satisfação que veio para o cara foi incrível, né? É isso. Você pensa, pô, transformei a vida de uma pessoa, a iluminação inteira da casa dela vai ser diferente porque ele se dedicou, né, realmente, Perfeito. a aprender. E quem sabe um dia eu não faça ainda o curso do Valdir, porque é realmente muito, muito interessante. Mas conta pra Grande gente de Valdir. você. Vamos saber da sua história, como é que você foi parar nesse assunto tão Maravilha. diferente, inovador, que é Legal Operation.
Olha, Márcio, assim, eu sempre fui um advogado um pouco inconformado com o caminho que a nossa profissão insistentemente se firmava em trilhar, né? Como eu te falei, eu iniciei meu contato com o direito lá para 2011, mas eu sempre tive muita ligação com a causa, sempre fui uma criança um pouco, segundo a minha mãe, muito insistente, sempre busquei atrás dos meus direitos quando estava ali de castigo e acabei iniciando a minha trajetória profissional como técnico de informática industrial. Então, desde muito cedo, acabei tendo muito contato com tecnologia, né? Fazendo estágio aos 16 anos e ali buscando trazer um pouco de fora das profissões, né? Tentando fazer um pouquinho aquele mix da multidisciplinariedade. E aí, quando eu me deparei, eu sou carioca, talvez pelo sotaque, né? Vocês acabem entendendo que é um carioca raiz, que fala biscoito com X e tudo mais. Mas o fato é que eu iniciei em 2011 na UFRJ, na Federal lá do Rio de Janeiro, o curso de Direito, e ali muita coisa começou a me incomodar relacionada à burocracia, relacionado a um direito pesado, às vezes muito difícil para as outras pessoas entenderem. E aí eu fui evoluindo, né? Já trabalhava já como técnico de sinistro, nada relacionado à informática, eu trabalhava na Sul América na época, era uma empresa de seguros, e também ali tive meu primeiro contato com compliance. A gente sabe como a área de seguros é tão importante você estar ali não só supervisionando as regras da SUSEP, mas também olhando a legislação em vigor, o que o segurado tinha contratado, o que ele não tinha contratado. Aí eu fui evoluindo na carreira. Finalmente cheguei ao mundo jurídico na Souza Cruz, hoje British American Tobacco, que foi a minha grande escola. Eu tenho muitos amigos lá, eu tenho muitos amigos que também saíram de lá e hoje a gente olha para a empresa com um carinho enorme porque me ensinou de fato a ser um advogado corporativo e ali foi o meu primeiro contato também com a parte de inovação. Então ali a gente acabou sempre olhando para o direito como uma ferramenta competitiva com o grande objetivo de você fazer com que um ambiente de negócios na qual a Souza Cruz se insere, a gente sabe que regulação e tabaco é algo muito importante, e ali a gente buscava realmente com que o time jurídico ele fosse esse diferencial competitivo, né? Então, a gente tinha por obrigação, por dever de casa, ser um departamento jurídico inovador, ser um time jurídico que realmente se mostrasse como um grande aliado do negócio. E compliance, sem sombra de dúvidas, sempre foi essa principal arma para a gente poder entregar os nossos objetivos. E óbvio, que agilidade, inovação, tecnologia. E aí, por fim, tive a minha passagem aí pela Mondelez International, dona de grandes marcas como Lacta, Oreo, Tang, enfim, aquelas marcas gostosas e deliciosas que a gente está acostumado a ter em casa. E tudo isso acabou se complementando com uma breve passagem que eu tive pela Fundação Getúlio Vargas em uma startup entre a Mondelez e a Souza Cruz. E ali eu passei a observar um pouco o outro lado da moeda, né? Olhando um pouco como o prestador de serviços ele também precisa ser lembrado nessa relação. E, de alguma forma, você precisa também trazer a tecnologia e novas skills, soft skills, por exemplo, para poder fazer com que o negócio ele fosse feito da forma certa, de uma forma ágil, eficiente e assertiva. E é ali que nasceu o criador de conteúdo. Ali que eu pude observar que, apesar da nossa área ser uma área tão estratégica, uma área tão importante para a realização dos negócios, eu não via muita gente criando conteúdo em plataformas como o LinkedIn, por exemplo, que conversasse com a nossa realidade do dia a dia. Aí o LinkedIn, na época, soltou um curso de LinkedIn Creators e eu me agarrei com todas as forças para poder fazer aquele curso, entender como é que funcionava a plataforma. Fui criando conteúdo de forma consistente. Os livros, a gente vai falar um pouquinho deles também, acabaram ajudando muito um pouquinho essa jornada. E aí, eis que veio em janeiro do ano passado o convite do LinkedIn para ser Top Voice. Que legal. Muito bacana ouvir essa jornada e é algo que muitos dos nossos alunos sonham em conquistar também. Muitas das pessoas que passam pela LEC se tornam, né, profissionais que têm essa intenção de compartilhar conhecimento, de falar no LinkedIn. Muito bacana saber da sua jornada e servir de exemplo para as pessoas para dizer que realmente dá certo. Quer dizer, se você tiver uma dedicação específica, não tratar aquilo simplesmente como uma obrigação subsidiária. Ali, tenho que fazer um textinho pro LinkedIn. Márcio, recorrência e estratégia. Se você tem recorrência e estratégia, eu juro para vocês, gente, que não toma tempo.
É você entender quem é o seu público, é você entender, saber utilizar a plataforma da forma certa, porque a gente sempre fala, né, na comunidade de criadores do LinkedIn, que LinkedIn não é você... Por exemplo, já vou trazer aqui uma dica super bacana para a comunidade da LEC. Você pegou o teu certificado, né, da LEC, poxa, bonitão, super curso que você, uma super certificação que você acabou de conquistar, aí você posta no LinkedIn. Não é isso que a plataforma quer. A plataforma quer você com o teu certificado, ali orgulhoso, né, realmente com o teu rosto, uma foto sua, e no conteúdo explicando o que você aprendeu no curso e por que foi importante aquele curso para você. Ele não só quer que você coloque o certificado, o print do certificado lá. Isso é construção de conteúdo, isso é um algoritmo que trabalha em prol da humanização, e se você quiser investir nisso, é você entender um pouquinho sobre o que você quer falar e o público que você quer atingir. Faz muito sentido, né? Porque no final do dia é trazer valor para quem está vendo, não é simplesmente se vangloriar da conquista. É claro que é importante, né? Você ter orgulho da sua conquista, e isso tem todo lugar também, mas você poder ajudar aquela audiência que está vendo vai gerar engajamento, a pessoa não quer sair daquela mídia, a mídia fica feliz, todos nós ficamos felizes, é uma chuva de likes e a coisa vai longe. Eu preciso fazer uma meia-culpa aqui e entrar no tema, né, em Legal Operations. Quando a gente começou a conversar e a Becca trouxe o seu nome, a gente falou, pô, tem tudo a ver. A LEC, no passado, já teve um curso de gestão jurídica corporativa durante alguns anos e, neste momento, aliás, vai spoiler aqui, está reestruturando completamente esse curso para lançá-lo novamente ao mercado. E aí, o que eu disse à Rebeca, eu falei, olha, tema fantástico, mas Legal Operations talvez não tenha tanta busca. Vamos colocar gestão jurídica ou gestão de departamento ou alguma coisa em português para tentar facilitar que esse conteúdo seja encontrado. E aí eu vim te ouvindo no carro aqui, em outros podcasts, e falei, não, Legal Operations vai ter que ficar como Legal Operations porque são coisas diferentes. Perfeito. E eu queria que você falasse sobre isso. O que são as Legal Operations e por que esse tema é tão importante? Maravilha. Não, o legal é que assim, a gente está falando com uma área super nova e super nervosa da gestão jurídica inovadora, né? Legal Operations ou operações jurídicas é uma área que basicamente é a gestão jurídica descomplicada e uma gestão jurídica mais acessível, seja para escritórios, prestadores de serviço e departamentos jurídicos de uma forma em geral. Eu sempre gosto de explicar que é a grande área que reúne tudo, exceto a técnica jurídica clássica. Por que é importante a gente resumir assim, né? Porque se você parar para poder analisar, o dia a dia do advogado não é fácil, né? Você tem que ali congregar várias normas que não se conversam, buscar oportunidades em situações que são ambíguas, né? Você, de alguma forma, também militar contra um judiciário que, em algumas situações, traz decisões altamente controversas. Então, ali, a vida do advogado, ainda em 2025, com todas as ferramentas que a gente pode utilizar de tecnologia, de inteligência artificial, de visual law, legal design, e todas as outras, todos os importantes vetores de inovação, não é fácil. Então, o que se pensou, né? Há aproximadamente 15 anos, o CLOC, que é uma comunidade global, foi criado lá para os idos de 2010, com o objetivo de você formar profissionais altamente capacitados que possam concentrar skills em tecnologia, em treinamento, em administração de fornecedores, em gestão de orçamento, enfim, todas as outras técnicas, né, capacitação, para você deixar a vida do advogado mais fácil. E aqui no Brasil a gente tem o grande problema da judicialização. Em outros países, talvez nós não tenhamos tantas ações judiciais, mas existe um pré-litígio muito importante. A ordem sistêmica, né, dos Estados Unidos, ela funciona muito por uma questão de pré-litígio, um contrato bem feito, né, uma argumentação muito bem embasada para você não levar uma disputa para o juízo. Então, ali eles viram como uma grande área de oportunidade de você especializar pessoas nesse novo estilo de gestão e trazer uma visão mais multidisciplinar para você ajudar o advogado, o verdadeiro profissional jurídico, que é o dono de todo esse ecossistema, a trazer resultados mais eficientes.
E aí, por meio da tríade pessoas, processos e tecnologia, você constrói um verdadeiro profissional, uma verdadeira área que consegue assessorar bem o advogado clássico, né? E aí aqui eu faço um parêntese, né? Você que está ouvindo aí a gente da comunidade Leque, que às vezes fica frustrado, assim, poxa, Paulo, Márcio, vocês estão falando de uma coisa que está fora da minha realidade, aqui a gente vive apagando incêndio, ou então a minha área de legal ops ela não ajuda muito nisso, aqui a gente tem controladoria ou um back-office que só lida para orçamento. Aí eu trago uma coisa boa, né? O CLOC tem essas 12 competências, falei aqui alguma delas, que não necessariamente elas são altamente encaixadas na tua realidade do dia a dia. Por quê? Porque, às vezes, a tua operação ela não contempla alguma necessidade específica dessas 12 competências do CLOC. Para a tua realidade, talvez, por você ter poucos escritórios, você não precisa de alguém especializado em gestão de fornecedor, né? No dia a dia, o próprio advogado consegue, sem gastar muito tempo, fazer administração de 2, 3 escritórios. Então, ainda é algo muito artesanal. Todo o entendimento, toda a sistemática está lá. A partir daquele momento, você vai conseguir entender o nível de maturidade da sua operação e ali você vai conseguir entender, fazendo a tua aplicação prática, o que faz sentido e o que não faz para você. Isso é Legal Operations. Muito bom. Não, e é muito interessante falar disso, e logo de cara me chamou a atenção que você falou tanto para as empresas quanto para os escritórios de advocacia, o que para mim, a princípio, foi uma surpresa, porque quando a gente pensa em gestão, acho que até por uma questão histórica mesmo, os escritórios de advocacia, eles sempre foram formados, pelo menos na minha época de advocacia, que já tem alguns anos, por advogados ali, que têm um perfil de cientistas do direito. Ali eles estudam Sim. a sua própria área de atuação de maneira bem objetiva, não tem uma questão multidisciplinar, não tem uma cabeça aberta. Então é um monte de advogados reunidos tentando entregar os trabalhos que foram passados. E as empresas não, porque as empresas aí têm, historicamente, um lado de gestão muito relevante e da mesma forma que se espera produtividade, organização, entregas organizadas dentro de todos os setores, não seria diferente dentro do departamento jurídico, de modo que a advocacia empresarial dentro das empresas, ela sempre teve um caráter um pouco mais nessa linha, né, assim, mais estruturada nesse sentido. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Como funciona a Legal Operations tanto para a empresa quanto para o escritório de advocacia? Quer dizer, o advogado que está nos ouvindo, seja ele de qual área de atuação for, ele pode se valer desse conhecimento? Total, total. E como eu acabei de trazer, eu acho que são necessidades diferentes e realidades totalmente diferentes, né? O escritório de advocacia ele tem que ir em busca do resultado e se mostrar altamente competitivo para que o cliente dele, empresa, por exemplo, sempre lembre dele na necessidade da dor. Né? Eu gosto sempre de brincar com isso, porque você certamente vai entender que o teu trabalho tem impacto e que você faz a diferença no dia a dia quando no desespero as pessoas lembram de você. Aí é que eu acho que está o pulo do gato, né? Porque nesse momento você se vê como um profissional de altíssimo valor e que você está ali agregando, você está trazendo coisas novas, né? O escritório de advocacia, quando ele é lembrado na crise, ele tem que abrir um champanhe, tem que fazer festa, porque realmente ele está na cabeça da pessoa que está passando por alguma necessidade, significando ajuda. E quando o advogado ele investe numa área de Legal Operations para poder estruturar o escritório, apresentando os dados, apresentando uma prestação de serviço jurídico, não só acolhedora, mas altamente eficiente, utilizando as novas tecnologias que a gente tem, de linguagem simples, que inclusive é um dos temas preferidos do ministro Barroso, né, atual presidente do STF. A gente traz tecnologia para uma entrega de uma prestação de serviço judicial mais eficiente, tem inteligência artificial, a gente vai falar um pouquinho sobre isso no livro, né, e o porquê que é importante a gente, enquanto profissionais do mundo jurídico, seja você da área de compliance, formado ou não em direito, seja você de escritório, a gente tem que entender que o mundo mudou. Então, eu, enquanto escritório de advocacia, né, se eu sou ali um executivo preocupado com a minha empresa, porque, querendo ou não, o escritório de advocacia é uma empresa, né, preocupado com todas as questões ligadas à contabilidade, ligadas à entrada e saída de processos, como é que está a saúde financeira, o profissional de Legal Operations ele pode ajudar.
Ele pode ajudar não só nessa parte técnica, mas também na área de capacitação. Por exemplo, na faculdade de Direito, a gente não aprende, eu pelo menos não aprendi em 2011, eu acho que algumas estão introduzindo essas cadeiras aos poucos, né? Sobre o encantamento de clientes, sobre o legal experience, né? Como é que você fornece um serviço que deixa o teu usuário com aquele gostinho de que, poxa, eu fui super bem atendido, eu vou sempre ligar para esse cara porque ele vai me ajudar. Eu gosto sempre de falar, quando eu falo de legal experience, no modelo mental. E aí, qual é o modelo mental da advocacia? Eu gosto sempre de trazer o exemplo da fatura do cartão de crédito. Veio uma cobrança errada no teu cartão de crédito. Na hora você se dá conta que você vai ter que ligar para a operadora do cartão de crédito. Qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça? Putz, Sufoco. Nossa, vou passar aqui uns 40 minutos, vão me transferir, a ligação vai cair, ninguém vai entender o que eu quero, vou ter que abrir um protocolo para poder rezar, isso não cair em exigência e não precisar pagar esse valor errado. É sempre assim. E aí eu sempre brinco. Qual é o modelo mental que a gente acredita que os nossos clientes têm quando eles se dão conta que vão precisar de um advogado? Seja para analisar um contrato, ou então quando a área de compliance liga. Primeiro vem aquele frio na espinha, né? Assim, caramba, alguma denúncia, alguma coisa, fiz alguma coisa errada? Não fiz. É igual aquela coisa do aeroporto, né? Você tá passando ali na fila do aeroporto, você assim, cara, será que tem alguma substância ilícita na minha bagagem? A gente sempre fica com essa coisa na cabeça. Isso é o modelo mental. Se a gente tem esse modelo mental aterrorizante ao ligar para uma operadora de cartão de crédito, é o que as pessoas leigas para assuntos jurídicos têm quando precisam, de alguma forma, falar com um advogado, com algum profissional jurídico. E Legal Operations pode te ajudar a você fazer essa virada de chave para poder significar sucesso. Cara, é muito legal você já ter comentado sobre as deficiências da faculdade, né, dos cursos de direito de modo geral, assim, eu nem vou entrar nos motivos pelos quais isso é uma verdade, né? Mas, de fato, o que a gente constata é que falta muita coisa. O tema é enorme, eu entendo que seja complexo, deixar de fora, eventualmente, alguma cadeira clássica para, de repente, começar a colocar coisas muito inovadoras dentro do curso, mas eu ouvi, em um outro podcast que você participou, você, inclusive, falando que teve na Faculdade de Direito do Mackenzie, que foi onde eu me formei. Eu acho que você teve por lá para falar sobre isso, não foi isso? Na realidade, provavelmente deve ter sido o Gui. Ah, não, verdade. Vocês estavam juntos e ele falou que teve no Mackenzie para falar sobre Legal Operations. Sim. Desculpa, me confundi, mas você tem razão. Era uma entrevista em que vocês dois estavam presentes. Perfeito. E o que eu queria perguntar era um pouco sobre isso, né? Sobre educação de modo geral, para a pessoa aprender a se portar dentro de uma área nova como essa e encontrar conhecimento de qualidade. Porque na faculdade, o que eu vivi, e aí na experiência da LEC de Compliance, era zero, assim, né? Isso eu tô falando de mais tempo, né? Me formei, sei lá, 2002, 2003. Mas o lance é que mesmo após lei anticorrupção, mesmo após Lava Jato, tudo que aconteceu, a Faculdade de Direito ainda peca para colocar dentro da grade assuntos como compliance que são consolidados. E aí eu te perguntar sobre isso, como encontrar, né? Como se educar, como aprender realmente a ser um profissional que tem esse conhecimento masterizado, hein? O Márcio, assim, você tocou num ponto super, acho que nevrálgico, assim, da advocacia que se preocupa com a sustentabilidade do nosso serviço, da nossa profissão. Eu acho que o lifelong learning, ele é essencial para a gente poder se transformar naquele profissional indispensável ao mercado. Isso que a gente está fazendo aqui é uma produção de um conteúdo que, de alguma forma, vai colocar uma pulguinha atrás na orelha de alguém. O conteúdo que a gente até comentou, né, gratuito, que a LEC disponibiliza, da mesma forma. Os cursos, né, que a LEC oferece, que outras empresas oferecem, que de alguma forma eles agregam muito na formação profissional, também. O ambiente de colaboração, de boas práticas, de trocas, ele é muito fértil para a construção desse futuro do trabalho para o mundo jurídico que a gente precisa. E aqui eu falo, até como um profissional que já atuou com compliance em algumas situações da vida, várias situações da vida, acho que é muito importante que isso também molda um pouco do nosso profissionalismo, porque a gente sabe quais assuntos a gente não pode de forma alguma compartilhar e quais outros a gente pode compartilhar até de forma genérica para poder aprender. Então, acho que a colaboração ela é muito importante para todo esse contexto, né? Eu preciso entender o que outras empresas estão fazendo para poder reproduzir de forma aperfeiçoada ou para poder não fazer. Por exemplo, eu estava discutindo há pouco tempo com um amigo altamente especializado de compliance.
Ele é compliance para a região Américas de uma grande empresa. E a gente estava discutindo um caso recente em que foi noticiado que um profissional de anos de uma grande empresa foi afastado por situações de compliance, né? Ah. Aí você tem aqueles profissionais que se dividem. Tem uns que acham que é muito importante você falar sobre isso, sobre o fato das normas éticas terem sido violadas, porque isso de alguma forma traz a área de compliance para a evidência e valoriza os profissionais. Eu vi num jornal popular lá do Rio de Janeiro, o Extra, explicando, né, um pouco sobre isso. E ele explicava a importância da área de compliance de uma forma muito didática para qualquer pessoa que pudesse ler. E, por um outro lado, tem uma outra teoria que fala assim, olha, situações nesse sentido poderiam não ser tão explicadas e evidenciadas, porque, querendo ou não, você coloca não só o colaborador afastado, mas a empresa numa situação super delicada e que pode ser questionada judicialmente. E não é o caso, você consegue dar uma explicação ali sem necessariamente dizer que alguma norma ética foi violada. Então, acho que são dois contrapontos muito interessantes de se discutir, que coloca a área de compliance como uma grande protagonista após os eventos de 2014, de 2015, e que se materializam no nosso dia a dia profissional. Por exemplo, eu sempre fui um grande parceiro da área de compras. Eu iniciei a minha carreira numa área de compras, então eu trabalho com a área de procurement, posso dizer aí por baixo aí uns quase 15 anos. Na minha última posição como gerente de contratos, eu sempre tive a grande obrigação de ser um super aliado da área de compras. Porque, querendo ou não, quando a gente aprende, né, lá do início do boom de compliance no Brasil, foi por meio dos contratos que algumas irregularidades acabaram acontecendo. Então, ali a gente tinha um grande objetivo de blindar a empresa, olhando as políticas, olhando as regras, sendo aquele vetor importante para a área de compras na regularização dos contratos. E como é que você aprende a ir cada vez mais e melhor nesse dia a dia? É por meio da troca, é por meio dos cursos, é por meio do podcast. Poxa, eu vi um Reels ali que a Leca acabou de postar. Cara, pego aquele Reels ali, a pessoa trouxe a dica. Poxa, eu acho que eu vou fazer isso lá na empresa. Semana de compliance. Cara, tem tanta coisa legal para a gente poder reproduzir que eu acho que o céu é o limite. Sem dúvida, cara. Eu penso muito sobre isso. Como eu sou um cara muito curioso, acho que tudo que eu me disponho a aprender, eu quero me embrenhar naquele universo. Então eu tento conhecer as pessoas que já estão fazendo aquilo melhor do que eu quero estar perto, eu quero consumir conteúdo gratuito, eu compro cursos. Enfim, eu vou me envolvendo com as coisas e é um caminho que, assim, a chance de dar certo aumenta demais. Pode ser que não dê, mas é um caminho que acaba sendo promissor, né? E, recentemente, por exemplo, a Alec lançou o MBA em Compliance. E aí as pessoas se questionam, pô, mas qual que é a diferença de fazer um MBA ou fazer uma especialização ou um curso livre? A ideia do MBA é justamente você trazer alguns conhecimentos que extrapolam aquele conhecimento técnico prontamente sobre o compliance. A gente tem uma preocupação de dar um conhecimento de gestão, de dar um conhecimento do universo para quem quer se tornar um líder naquela organização. Sim. Que vai muito além realmente só do exercício da profissão. E eu queria te perguntar sobre isso, quer dizer, habilidades essenciais. Se a gente olha para um universo jurídico, a gente consegue enxergar claramente quais são as entregas esperadas, a postura esperada, aquela coisa mais clássica, é mais fácil de visualizar. Quando a gente pensa em legal operations, tem um perfil desejado desse profissional? Tem conhecimentos que você julga que são indispensáveis, do tipo e que vão além, obviamente, do direito? Então, por exemplo, conhecimentos como gestão de projetos, métricas, entregas de formas diferentes, assim, comunicação, de repente, faz sentido. O que você pode falar para a gente, para quem está ouvindo, falando assim, pô, esse papo aí do Paulo não é algo que me interessa, mas será que é para mim? Essa pergunta é uma pergunta que sempre vem à mente. É para você, e eu brinco que se você não puder ter uma área, uma pessoa dedicada para Legal Operations, seja você um pouquinho desse profissional também. Né? Você já antecipou, acho que habilidades técnicas e que podem ser aprendidas e altamente assimiladas por meio de um curso. Cara, comunicação sem sombra de dúvidas é essencial. Você saber se expressar, você saber colocar a tua ideia e ser entendido, que é muito difícil no nosso idioma. Você veja, a gente tem uma forma, né, de se relacionar com o outro que a entonação da voz é muito importante. Se eu falar para você, Márcio, não... de uma forma mais amigável, você olhando para o meu rosto de que está tudo certo e tal, você fica tranquilo. Se eu escrever para você no WhatsApp, Márcio, não, um ponto seco, você vai logo pensar, assim, poxa, o Paulo ficou chateado comigo.
sabe? Então, assim, você saber se comunicar bem em todos os ambientes é essencial. E por que para você, na área de compliance ou fora da área de compliance, em Legal Operations, isso é importante? Demonstrar resultado. Tudo na vida é narrativa. Um grande amigo meu falou isso, eu falei assim, cara, eu vou pegar essa frase para mim, ele me deu os direitos autorais e tá tudo certo. É storytelling, é você saber contar uma história envolvente. Cara, você tá ali apurando uma denúncia no canal de ética lá da tua firma, você vai ter que entender, às vezes, um relato que é muito mal feito para você conseguir construir a tua investigação. E aí você vai apurando e você vai entendendo e conversando com as pessoas e você vai montando uma narrativa e você vai ter que saber se comunicar para poder trazer isso, às vezes, muito rápido num board que tem um tempo limitadíssimo para poder tomar uma decisão colegiada, né? Você falou da parte também técnica ligada a dados. É essencial. Às vezes você tem que demonstrar por meio de números que a tua operação está deficitária porque falta gente, ou porque falta investimento, de repente, numa ferramenta que pode agilizar o teu trabalho e automatizar muita coisa. Agora, uma das soft skills que eu sempre gosto de dizer que é essencial ao profissional de Legal Operations e até chovendo molhado, eu acho que para toda a profissão, né, Márcio? É a curiosidade. Cara, a curiosidade, ela pode ir muito além do Instagram de fofoca. Ela pode ir além daquele teu amigo que fala, manda uma figurinha, eu tenho fofoca e você quer saber o que está acontecendo. Curiosidade no dia a dia corporativo e também na parte técnica, jurídica também, é muito importante porque ela nos catapulta para um ambiente novo, cheio de aprendizados, né? Você entender o que outras profissões estão fazendo, como elas estão fazendo, buscando se aprimorar no teu dia a dia. Adaptabilidade, então, sem sombra de dúvida. Você acabou de falar aí do MBA e da importância do MBA da LEC. Cara, ali você vai poder ter skills de gestão e aprender de forma mais aprofundada e se adaptando ao teu dia a dia e preparando a tua carreira do ponto de vista profissional para você ir além, buscando uma oportunidade mais acessível, mais palatável para você e para sua família. Entender o contexto da organização, às vezes muda um presidente, às vezes muda um diretor e você tem que se adaptar. Eu acho que tudo isso acaba chegando no terceiro ponto, que é da proatividade. Eu gosto sempre de falar desses três. E quando você é um profissional proativo, às vezes você vê uma bola quicando, por que não você levantar a mão e dizer que você pode ajudar com isso? E aqui você tem que ter todo o cuidado e eu volto para a comunicação, como é importante a gente aprender a se comunicar bem. Às vezes a bola quicando é de uma outra pessoa, ela vai ficar chateada com você que você está assumindo uma coisa que é dela. Mas tudo na vida é o discurso. É você chegar e falar assim, poxa, eu posso ajudar com isso aqui? Eu sei que é um assunto seu, mas, poxa, vamos fazer uma parceria aqui, a gente trabalhar junto nisso aqui, só para isso aqui ser realizado. E, cara, a gente vai tirar o mérito disso aqui junto, sabe? Então, eu acho que proatividade, curiosidade e adaptabilidade, elas são essenciais para você trazer um pouquinho do dia a dia de Legal Operations para a tua operação. Legal você falar de adaptabilidade, porque, e até, claro, envolvido no universo do LinkedIn, você deve ver isso com bastante frequência, porque aparece naquela pesquisa das habilidades mais demandadas no mercado, justamente feita pelo LinkedIn. Mais uma vez, adaptabilidade no topo, acho que eles chamam de, sei lá, vem a lista das 10 e ela está acima das 10, porque realmente você tem que ter uma capacidade de adaptação muito, muito importante, né, no mercado de trabalho, que muda muito rápido. Vivemos uma era aí da velocidade. Altamente disruptiva. Pô, assim, se eu economizar na palavra inteligência artificial comigo em qualquer episódio, a turma fica chateada. E você falou de tecnologia, você falou que você teve background de tecnologia antes mesmo de começar nesse rumo. E agora também, de novo, na sua resposta, você menciona, né, a importância de repente, contar com uma inovação, Sim, com um novo sistema, alguma coisa que possa proporcionar um rendimento melhor para aquela organização. Eu queria que você falasse disso, cara. Queria que você falasse da era que a gente vive de inteligência artificial, o que Legal Operations vai fazer com esse bicho? Porque, afinal de contas, dá um ganho de produtividade gigantesco. Algumas pessoas podem estar, como sempre, se sentindo ameaçadas por uma tecnologia que pode transformar o trabalho dela em algo automatizado. E eu, como sempre, sou um fã desse universo que se abre a partir de agora. Tem muita gente entusiasmada, né, com essa oportunidade. O que você está enxergando hoje já de inteligência artificial entregando, assim, crescimento, enfim, oportunidades novas nesse setor? Márcio, eu brinco que às vezes a gente vai dormir com uma resposta
como é que eu vou dar agora para você, amanhã vai tudo mudar. A depender da data que você esteja ouvindo o podcast, não sei se de dia, de manhã, de noite, de madrugada, ou se vai ser nessa semana, ou aqui na próxima, ou no próximo mês, leve em consideração a data que a gente está gravando aqui, porque a gente pode estar falando abobrinha. Mas você respondendo de uma forma assertiva e não tão genérica, vai revolucionar inúmeras profissões e está revolucionando a nossa, sem sombra de dúvidas, né? Médicos já estão utilizando a inteligência artificial para poder fazer mapeamento de como combater o câncer de uma forma mais assertiva. Comunicadores utilizam com um rascunho para você poder, enfim, entregar um serviço jornalístico mais eficiente. Administradores, contabilistas. E não seria diferente conosco, profissionais do mundo jurídico, né? Hoje já existem ferramentas altamente impressionantes para poder entregar um serviço jurídico de qualidade. Óbvio que eu não vou falar aqui para trazer algum tipo de merchan ou comprometer aqui o nosso podcast, mas são soluções que valem a pena você correr atrás e entender, né? Seja para você fazer uma investigação em compliance de uma forma mais assertiva, você trazer um rascunho de uma notificação extrajudicial ou de uma própria minuta que você vai entrar com alguma ação, enfim, de qualquer natureza, te trazendo um arcabouço ali robusto para você ir revisando e pegando os dados e alocando da forma artesanal de um jeito correto. Eu acho que ajuda muito no saque, a ouvidoria, sem sombra de dúvidas. Eu acho que a gente tem muitos exemplos de inteligência artificial também para monitoramento de dados públicos. Eu tenho cases interessantes que eu já implementei, inclusive, ano passado. Então, a gente está em 2025, né? Cara, assim, em 2024, início do ano, eu já estava entregando o case com inteligência artificial. Então, o fato é, a nossa profissão mudou. E eu sempre gosto de dizer que, para a gente poder criticar, a gente precisa entender minimamente. Você não precisa ser o hacker, que a gente sempre brinca, né? Minha mãe sempre fala isso aqui é hacker e tal. Eu falo assim, mãe, não tem nada a ver com hacker, isso aqui é você entender minimamente pontos técnicos. Você não precisa ser o grande entusiasta ou o super tech do rolê, não precisa. Você precisa entender minimamente o que é e o que significa, né? Igual a gente brincava antigamente quando o compliance estava iniciando a sua evidência. Você precisa entender o que é um canal de ética. Você não precisa, para você poder trabalhar, a importância de você ter um código de conduta ética, a importância de você entender a relevância das políticas e do regramento interno. A mesma coisa em inteligência artificial. E eu acho que, respondendo a tua pergunta de uma forma muito assertiva, para a gente não entrar em paranoia, a gente vive a era da humanização. E isso é um pouquinho do livro também. Assim, o fato de que a gente está vivenciando uma grande revolução industrial nos leva a crer que a gente precisa se reinventar enquanto profissionais. Se a gente faz uma esteira na linha do tempo, você que está ouvindo a gente não está vendo o vídeo, você pega, iniciamos na primeira revolução industrial com a mecanização, depois fomos para a eletrificação, lá nos anos 70 já para a automação, por fim nós chegamos na era da digitalização. E aí, finalmente, eu acho que finalmente lembraram de acender as luzes, chegamos na era da humanização em 2020. A União Europeia, no auge da pandemia, lá em 2020, eles publicaram um verdadeiro ensaio sobre a importância da gente humanizar o nosso dia a dia nesse contexto altamente disruptivo de inteligência artificial. Por quê? Com uma economia altamente industrializada e dependente, em alguns pontos, super estratégicos de pessoas, numa situação de crise absurda como a pandemia foi, muita gente ficou de fora nessa repartição do bolo. Não aconteceu só aqui no Brasil, aconteceu também na União Europeia. E eles se deram conta que nós não podemos nos esquecer de colocar o ser humano no centro. É importante a gente investir em tecnologia, é importante a gente investir em inovação, mas um mínimo daquele famoso, né, do estado de bem-estar social é necessário, porque nós estamos colocando vidas em risco, né? O antigo operário que ele apertava um botão, ele pode ser altamente capacitado para não mais operar o botão, mas para poder entender do ponto de vista técnico em quais momentos aquele botão precisa ou não ser apertado, o que fazer quando o botão travar e entender questões técnicas mais acuradas
para ele poder continuar sendo uma importante força produtiva. Então, quando a gente lê esses relatórios de futuro do trabalho, muito bem organizados e compartilhados pelo Fórum Econômico Mundial, eles também colocam as profissões que vão surgir e as que estão em transformação, o que a gente precisa fazer para poder não ficar obsoleto. Essa é a verdadeira história da humanização, e a gente fala um pouquinho disso no livro Jurídico 5.0. Quando você prepara a tua área de Legal Operations, ou até o teu próprio time de compliance, para poder olhar o futuro como uma oportunidade e ir preparando as pessoas, você vê as mudanças, as transformações acontecendo, te dá uma tranquilidade de que você está entendendo o que está sendo esperado por você, pela alta administração, você está entendendo que é importante você entregar mais e melhor para você fazer com que o teu time seja um verdadeiro sinônimo de boas entregas, seja visto como um valor pela organização e alvo de investimento, e sem sombra de dúvidas você investe na saúde mental. Porque a gente está vivendo uma era, e eu não vou chover aqui no molhado, né? Todo mundo sabe disso, de uma hiperconectividade absurda. E aí por que às vezes o canal de compliance está ali cheio de relatos? Porque a gente acaba vivendo numa era de altíssima pressão, aí do nada usam o canal de compliance de uma forma equivocada, é gestor cometendo a sua gestão tóxica, é as pessoas altamente estafadas chegando no ambiente de burnout. Por isso que é importante a gente focar na humanização como um meio adequado para poder evoluir. Sensacional! Estou aqui com o livro na mão. Departamento Jurídico 5.0 e Operações Exponenciais. Os coordenadores são Aline Valente, Francisco Milagres, Guilherme Totti, Yanda Lopes e Paulo Saminco, que está aqui comigo, além de muitos autores que vêm logo em seguida aqui. Eu não sei se dá para ver a imagem muito bem aqui no vídeo, mas enfim, a capa está aqui na minha mão. Dá para você que está assistindo em vídeo aí no YouTube vai conseguir enxergar. De qualquer maneira, você encontra também com certeza nas livrarias especializadas. Perfeito. Ele é aí editado pela Saraiva, então com certeza estará em muitos locais, na Amazon com certeza, né? Vai dar para comprar aonde você preferir. E o que você pode falar para quem a gente tem essa dica de leitura? Então tá aqui, tá feita, né? Normalmente vem a dica de leitura ao final, com certeza essa é a dica número 1. Mas tem algo mais que você leu recentemente que você fala, pô, foi tão legal, não precisa ser necessariamente sobre Legal Operations ou algo do tipo. Você tem alguma outra recomendação de leitura que você acha que foi bom para você e pode ser bom para a audiência também, que você gostaria de deixar? Maravilha. Já vou falar essa dica de leitura, que para mim fez toda a diferença. Mas você falou que as pessoas podem encontrar na livraria, mas também pode ser seu, porque a gente vai sortear uma cópia. Então, você que está ouvindo a gente, se você digitar nos comentários, a primeira pessoa a digitar, eu quero a dica da LEC, a gente vai enviar uma cópia. Tem que ser a primeira, tem que ser assim. Porque aí a gente vai atrás de você, vai buscar o teu endereço e vai enviar uma cópia aí para você. Tem que ser o primeirão. Bem lembrado, presente dado pelo Paulo aí para vocês, especialmente para vocês que são aí assíduos no nosso podcast. Então, primeiro a deixar, eu quero a dica... Eu quero a dica da LEC. Eu quero a dica da LEC. E vai ganhar, aí a turma da produção entra em contato com vocês para fazer o envio. Maravilha. E a dica, o que você diria de leitura? Olha, eu gosto muito de newsletter, Márcio. A gente está até conversando aqui um pouquinho antes de iniciar. Eu sou um verdadeiro fã de newsletter, inclusive eu tenho uma. Minha newsletter se chama Poder de Síntese. Você vê, eu já me desafio como advogado, né? Vocês vêm aqui que eu falo pra caramba, começo a falar, não paro de falar, posso falar besteira, posso não falar, mas estou sempre falando. Então, o assunto comigo não fica numa palavra só de forma monossilábica. Mas, justamente para poder produzir a minha newsletter, né? E ela se chama Poder de Síntese porque eu tenho o objetivo de trazer assuntos ligados à gestão jurídica inovadora de uma forma mais condensada, mais palatável, mais amigável para você realmente ler rápido. Por volta de, 5, 6 minutos você consegue ler tudo. Sem sombra de dúvidas, uma das que eu me inspiro é a da LEC. Para mim é muito importante, eu tenho outras também. Mas uma leitura que eu fiz há pouquíssimo tempo, e que para mim assim, foi super importante, foi o relatório O Futuro do Trabalho pelo Fórum Econômico Mundial. É algo super fácil de você ler os dados, os indicadores e ver para onde a gente está caminhando.
A gente até falou, né, sobre algumas soft skills que eles consideram relevantes, outras que eventualmente a gente pode, de alguma forma, também administrar para poder preparar o nosso dia a dia enquanto profissional e ir atrás de melhores resultados. Mas pegar esse relatório é muito importante para você, inclusive, moldar o teu ano profissional. Você para e pensa, poxa, se a principal skill que o mercado vai exigir para a minha profissão, para o futuro do trabalho, é uma skill técnica em inteligência artificial, cara, eu preciso entender minimamente o que é isso aqui. Eu não preciso ser um grande especialista, mas eu preciso entender como lidar de uma forma comportamental, né? Se a adaptabilidade é importante, sem sombra de dúvidas. Eu li há pouco tempo também um estudo que também explica um pouco o revés de você lidar tanto com a inteligência artificial, por exemplo, que é um grande prejuízo ao pensamento crítico, ou seja, a gente já está comprometendo as nossas habilidades cognitivas. Então, como é que eu vou utilizar a inteligência artificial e eu trabalho no dia a dia o meu pensamento crítico? Lá no relatório ele acaba explicando, ele dá super dicas para você não comprometer o teu juízo de valor. Né? Ainda mais a gente que trabalha no mundo jurídico, que trabalha numa área de compliance, a gente precisa, de uma forma muito consistente, entender e saber separar o joio do trigo, né? Ainda mais a carga de estresse que a gente está submetido. Então, saber pensar, saber tomar decisão de forma certa, embasada, super orientada com dados. Isso é um pouquinho, fazendo até um pouco de spoiler sobre o contexto que o profissional de Legal Operations ele vive, mas também acho importante para a gente, não importa onde a gente esteja, é a gente aproveitar essas leituras rápidas, super relevantes, para poder aprimorar o nosso dia a dia. Aí até me precisa uma indicação sobre livros, né, relacionados a esse tema. O que eu sempre defendo? Nós temos livros muito bons, muito importantes, mas por mais que a inteligência artificial tenha entrado em evidência para nós há mais ou menos uns 4, 5 anos, lá com o boom do ChatGPT em 2020, 2021, é um assunto muito antigo. Desde 1943 se fala de inteligência artificial, para a gente chegou há pouquíssimo tempo. Eu entendo que a gente não tem ainda livros muito consistentes sobre o assunto por uma questão de tempo. A gente precisa de mais tempo para ter uma experiência prática. Mas, enquanto isso, óbvio que vale a pena você ler o conteúdo que já está aí, mas utiliza no teu dia a dia as newsletters, as pessoas de relevância que você acompanha, que você segue, para você se informar de uma forma consistente. Faz sentido, é tudo muito rápido, muito moderno e você precisa, como a gente falou ao longo do papo, você precisa estar ligado com quem realmente está fazendo isso acontecer no dia a dia. Queria te perguntar onde as pessoas te encontram, meio óbvio dizer no LinkedIn, imagino, mas onde mais você gostaria de deixar aí? Ah, maravilha. Então, eu estou no LinkedIn Paulo Samico, vou ficar muito feliz de interagir com vocês. Eu respondo, tem pessoas que me encontram no presencial, né, no dia a dia, falam assim, não mandei mensagem porque eu não sabia se você respondeu. Eu sei, gente, eu respondo todo mundo. A única coisa que eu tomei como uma filosofia a partir do ano passado de não responder são nitidamente aquelas mensagens que você sabe que são robôs, né? E aí eu parei de responder porque não vou ficar respondendo essas interações artificiais, não. De artificial já basta a inteligência, né? Então, mensagens que as pessoas mandam com carinho, com interação, dicas, sempre dentro do possível eu tô ali sempre interagindo, me encontra por lá e também me encontra na Association of Corporate Counsel. A ACC Brasil, a gente trouxe ela dos Estados Unidos para cá, uma associação global, Márcio, de mais de 40 anos de idade, 80 mil membros no mundo inteiro, é um super ambiente de troca, de colaboração, tem incríveis profissionais de compliance lá, basicamente funciona da seguinte forma, se você é in-house, você pode entrar. Infelizmente, ou felizmente, né, por uma questão super estratégica e muito focada para dar uma maior liberdade para os tomadores do serviço, escritórios de advocacia não podem entrar, não são elegíveis. Mas se você é advogado, se você é profissional de compliance, se você é profissional de privacidade de dados, se você é profissional de legal operations, você pode entrar na ACC e de graça. A gente conseguiu esse super benefício para o Brasil
eu enchendo o pessoal de Washington dia sim, dia não. Falei assim, gente, aqui a gente já tem que pagar já OAB, já tem que pagar um monte de coisa. Dá pelo menos a chance para a gente poder participar do fórum e criar a comunidade de graça. E ali nós somos mais de 1.800 membros aqui no Brasil, mais de 300 empresas, um super ambiente de troca. Tem até um fórum lá onde as pessoas trocam dicas de curso. Posso fazer de spoiler que a LEC está sempre sendo muito bem recomendada lá. Então, vocês podem me encontrar lá na comunidade com certeza. Que legal. Paulo, obrigado demais pelo papo. Foi um prazer te receber. Valeu. O prazer foi meu. Obrigado. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Lembre-se, MBA em Compliance da LEC está com as inscrições abertas neste momento, se você tem a intenção de estudar na LEC. Eu vou deixar o link, obviamente, aqui na descrição do episódio, tanto no YouTube, no LinkedIn e, é claro, também no Spotify, se você estiver nos ouvindo nas mídias de áudio, e você vai poder saber mais sobre esta grande oportunidade de entrar na primeira turma de 2025. Obrigado, um grande abraço e até a próxima terça-feira, sempre às 18h18. Lembre-se de deixar o seu like aqui no vídeo e também, é claro, seguir a LEC nas mídias sociais. Valeu!